Com frases ultra românticas, amor sobrenatural e um Brad Pitt platinado, Encontro Marcado é um romance que marcou o final dos anos 90. Lançado em 1998 e estrelado por Brad Pitt e Anthony Hopkins, esse romance está no rol das grandes histórias de amor do cinema. Afinal, aqui vemos a morte querendo conhecer e se apaixonando pela vida. Tem um paradoxo mais adorável que esse? Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, olha, 3 horas de filme. 3 horas de filme. Vocês lembravam que esse filme tem 3 horas de duração? Eu não lembrava. Hoje a gente vai entender o significado por trás da história de Encontro Marcado, que vai muito além de uma história de amor. E só a história de amor já é muito bonita. Mas apesar de ser um grande chamariz para o público, na minha opinião, ela fica em segundo plano. Ela é, na verdade, o plano de fundo da história principal, que a gente vai conhecer aqui hoje. Vamos relembrar um pouco dessa história, porque em 1998, né, já faz um tempinho. Nessa época eu tinha 6 para 7 anos, então, ó, faz tempo. A morte encarnada em nada mais nada menos que Brad Pitt visita William, que é Anthony Hopkins, e diz que foi lá para buscá-lo, mas antes de os dois partirem, ele pede para que Bill seja o seu guia. O guia na vida. Ele observou William durante a sua vida e reparou que ele a viveu muito bem. E isso despertou uma certa curiosidade na morte. Uma curiosidade que ela acabou tendo sobre a vida. E ele dá esse ultimato ao William. Não é como se o William pudesse escolher não, tá? A interpretação do Brad Pitt aqui tá impecável, né? Surpreendendo o total de 0 pessoas. E ele faz aqui 2 personagens diferentes. O primeiro é um super sedutor, charmoso, extrovertido. Tudo que a gente espera de um grande galã. E esse personagem, o primeiro personagem, conhece Susan, que é filha do William. Eles se conhecem ocasionalmente num café. E os dois acabam criando uma conexão imensa. Mas após eles se despedirem, esse homem sofre um acidente absurdo e morre. É uma quebra na expectativa de a gente, né, das pessoas que não sabem o que está acontecendo naquela história, qual é a proposta do filme. A gente acha que ali está nascendo o amor e o filme do cartaz é o Brad Pitt. E ali logo nos primeiros momentos do filme o Brad Pitt morre. Mas o que nos vai ser revelado, algumas cenas a seguir, é que a morte encarna nesse homem que morreu, se apodera do corpo dele para andar aqui na Terra. E aí a postura do personagem, a postura do Brad Pitt muda da água pro vinho. Agora, como morte, ele não é tão assim extrovertido, expansivo, ele é mais quieto. A postura dele é mais sóbria, ele fica mais minimalista nos gestos. E claro, né, ele não conhece a vida, então ele não sabe, por exemplo, o sabor das coisas, a forma como travar uma conversa informal e diversas outras situações que acabam pegando muito o espectador. E na noite que conheceu aquele homem na cafeteria, a Susan vai jantar na casa de seu pai. E quando chega ali, ela se depara com o próprio. Só que agora, ele não é mais ele é a morte, mas ela não sabe. E, como eu disse, a postura muda totalmente. Afinal, ele não é mais a mesma pessoa. E o filme é magistral, porque ele consegue contar 2 histórias que convergem para o mesmo assunto, o privilégio que é viver. Uma é a ótica do William, que já está no final da vida, que construiu o império, que perdeu o amor da sua vida e que criou suas 2 filhas com muita alegria. E a outra ótica é da própria morte, que está explorando a vida, conhecendo tudo. E ela começa a entender os sentimentos humanos, o apego que nós temos pela vida, um apego tão forte que nós não conseguimos aceitar a morte como algo natural. Nós não queremos ela para nós, mesmo sabendo que inevitavelmente ela vai chegar. E a história que costura esses relacionamentos é a da William com a sua empresa, o Império da Comunicação. Ele tem o seu homem de confiança, que é o Drew. E esse Drew, ele se sente ameaçado pela chegada desse novo homem. Claro, ninguém sabe que ela é a morte. E ela fica ali na cola do William. Onde o William vai, ela está. Então ele participa de reuniões muito importantes com o conselho, tomadas de decisões do William, né? As pessoas reparam que ele tá ancorado naquela pessoa do Brad Pitt. E o Brad Pitt aqui não é chamado de Brad Pitt, nem de morte. O William dá um nome para ele de Joe Black. E o Drew acaba fazendo um complô com os membros da diretoria,
contra o seu mentor, o William, sem o William sequer imaginar. E fazem com que o William acabe sendo expulso da sua própria empresa, a empresa que leva o seu nome. Aliás, esse Drew aí, a gente tem ranço desde o início e tem um motivo. Sabe aqueles personagens cebosos que foram feitos para desagradar o público? Pois é esse homem nesse filme. Pensa num casting bem escolhido. Porque olha, ele começa a história sendo o namoradinho da Susan. A falta de química, a superficialidade e ego ferido desse homem já cansa a gente, ó, lá atrás, muito antes de ele dar o golpe no William. Tanto que quando os dois terminam, quando a Susan e o Drew terminam, o que era óbvio que ia acontecer, ninguém se comove. É um alívio até. A própria cena de rompimento, ela é rápida e indolor. Bem prática, sabe? Sim, um filme de 3 horas economizou nesse drama. E nós agradecemos. O filme é lento e o relacionamento do Joe e da Susan vai sendo construído com bastante calma. Os personagens sempre falam baixinho um com o outro, esses dois. Os dois têm uma linguagem corporal mais intimista. Com ela, ele está aprendendo o que é amor. Já com o William, o Joe se mostra mais autoritário, se mostra mais poderoso, a postura dele muda. O filme vale cada frame, o casal é muito fofo. A personagem da Susan, apesar de ser bastante importante na trama, ela serve mais para a gente ver o desenvolvimento de Joey. Serve mais para isso do que para o romance da história em si. E a atriz Claire Forlani entrega tudo. Ela consegue mostrar muito no olhar, na encenação e os diálogos, que incríveis. Cada fala, principalmente do William, que é o personagem mais sábio ali, né, que é o Anthony Hopkins, ele vem com muita sabedoria nas suas falas, nos seus ensinamentos, na forma com que ele encara a vida. Tudo que ele fala nesse filme parece que foi feito com primor. A gente não ia duvidar, né? Claro que, pensando aqui friamente, o Anthony Hopkins, ele só ia receber um roteiro feliz e contente se ele tivesse um grande personagem. E aqui a gente encontra esse personagem como o velho sábio, sabe? Que todas as culturas, muitas culturas, né? Muitas culturas idolatram essa posição. E esse papel de homem sábio no final da vida, que de acordo com ele não tem arrependimentos, é maravilhoso. E o sobrenatural nessa história, né, que ela é rodeada de sobrenatural. Ele não é esdrúxulo. Até a revelação do Joey para a Susan de quem ele é feita sem palavras, de tão minimalista que é o relacionamento deles. A conexão deles é tão forte, que o plot dessa história, né, que é revelado a ela, é mostrado através do toque deles dois. É muito bonito de ver. É uma cena tensa, que a gente vê que ela tá desvendando quem ele é, mas ainda assim é muito bonita. É como uma aula, esse filme de maneira geral, uma aula de narrativa, como a narrativa pode ser construída, como o tom da história pode ser colocado e como a gente pode interpretar uma história sem que ela seja esmiuçada pra gente. É um filme romântico, extremamente romântico, daqueles que pregam, e eu acredito, em um único amor pra vida toda, uma história extraordinária. E no fim o William consegue recuperar sua empresa, desmascarar o Drew, e ao final da sua festa de 65 anos, ele parte junto com a morte. E essa partida deles é tão leve, tão natural, que acaba sendo didática, sabe? A morte é natural. Ela é arrebatadora e mexe muito com a gente, com toda a estrutura da nossa vida. Mas nem por isso ela deixa de ser natural. E esse filme tenta mostrar que nós não precisamos ter medo dela. Apesar de sim, sempre vai existir o temor diante da morte. Afinal, ela marca o fim da vida. De quem você é, de quem você construiu ser, dos relacionamentos que você fez, de tudo que você conquistou. Então sim, a morte ainda assusta. Mas esse filme mostra uma forma de encararmos a vida. E ela é tão maravilhosa que aqui nessa história até a morte se entrega a ela, se apaixona por ela. E diante da aceitação da inevitável chegada da morte, o ser humano consegue se apaixonar ainda mais pela vida. Valorizar o que é necessário. A vida é uma experiência única e por isso deve ser apreciada de forma extrema.
Encontro Marcado é uma história sensível, propositalmente lenta e tem uma dinâmica de milhões entre os protagonistas. E apesar de ter dividido as críticas acerca dela, essa história inegavelmente traz um refresco sobre um tema que é repetidamente abordado. Um filme que daqui a pouco completa 30 anos, mas que continua sendo comovente e inesquecível. Você já assistiu Encontro Marcado? Com certeza, se você tá aqui nesse vídeo, eu acho que você já assistiu e veio aqui só relembrar, ver uma análise, né? Porque tem filme que foi feito pra gente assistir uma vez e aquela experiência já basta. Mas tem filme que é tão intrigante, tem história que é tão intrigante, que a gente acaba se apaixonando e percebendo que ele tem camadas, que ele tá dizendo não só o que ele está dizendo, aquilo que ele não falou abertamente, mas que ele conseguiu comunicar. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Eu te peço também o seu like se você não deixou. O vídeo tá acabando e ele é muito importante pra mim. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Ativa também as notificações. Se tiver a opção aqui de hypar, hypa esse vídeo, isso me ajuda muito, 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 muito. Se você quer que eu traga algum filme aqui no canal pra gente analisar, pra gente ver as interpretações, mas tem que ser filme assim, tá? Que dê pra gente extrair da história interpretações diferentes. Eu gosto muito dos filmes dos anos 80 e 90, são meu recorte de tempo preferido de filmes. Então coloca aqui nos comentários qual filme você quer ver aqui no canal. E é isso, espero que você já tenha dado o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!